Irmãos, graça e paz, a centralidade de Cristo na Bíblia. Lucas capítulo 24, versículos 25 a 27. Então lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Vou repetir o tema: a centralidade de Cristo na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. A mensagem da Bíblia Sagrada gira em torno de um centro, uma figura central, e essa figura central é Jesus. Jesus Cristo ocupa o tema central da Bíblia. Ele está presente em todos os livros, através de tipologias, através de símbolos às vezes, e profecias ou profecias. A Bíblia é cristocêntrica e podemos afirmar assim por algumas razões. Ao afirmar a centralidade de Cristo na Bíblia, só estamos concordando com o que o próprio Cristo disse a seu respeito. Ele disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. O evangelista e apóstolo João, ele afirma o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, verso 3. A pessoa de Jesus é mencionada direta ou indiretamente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e faz isso com muita precisão. Daí afirmarmos que a Bíblia é cristocêntrica. Cristo está no centro da Bíblia, da palavra de Deus. É incrível e ao mesmo tempo prazeroso perceber que Jesus é o centro de todo o conteúdo bíblico. Quando nós lemos a Bíblia, temos em mente que Cristo está presente em todas as páginas da Bíblia, como eu disse, quer por símbolos, quer falando diretamente por profecia, mas ele está aí. A sua presença se faz sentir desde a criação até a consumação dos séculos, assim diz a Bíblia. Desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, nós percebemos aí a presença de Jesus na Bíblia. Aí temos que pensar um pouquinho sobre o culto cristão, que deve ser também cristocêntrico. Não podemos arranjar coisas para colocar no lugar de Jesus. Temos que ter Jesus no centro dos nossos cultos, no centro da nossa adoração. Todo cristão tem como prática comum a frequência aos cultos nas igrejas. E é no culto que a igreja se reúne para louvar, para bendizer o nome de Deus e ouvir da sua palavra. Ouvir a sua palavra falando a respeito de Cristo Jesus, o nosso grande Senhor e Salvador. Tanto o louvor quanto a pregação são indispensáveis à saúde espiritual da igreja e ao Evangelho. O louvor prepara os ouvintes para ouvir a palavra de Deus.
E se em algum momento alguém acha que o louvor tem que ser superior à pregação, está errado. Porque tanto o louvor quanto a pregação tem como objetivo a centralidade de Cristo e exaltar o nome de Deus, o nosso grande Deus e Senhor. O louvor e a pregação precisam ser centrados em Cristo Jesus. Um culto teocêntrico, e o culto deve ser teocêntrico, e a Bíblia a esse respeito diz o seguinte: Deus é entronizado entre os louvores de Israel. Assim disse o salmista lá no Salmo 22, no verso 3. Em geral, o louvor é uma das marcantes expressões de adoração cujo objetivo é exaltar a pessoa e os atos de Deus, razão pela qual deve-se primar pela qualidade do louvor. Por que nós ensaiamos? Por que existem ensaios? É justamente para se corrigir aquelas coisas que precisam ser corrigidas nos nossos cânticos, para que o louvor seja, não digo perfeito, mas seja um louvor de qualidade. A qualidade do culto tem muito a ver com a mensagem que se prega e muito a ver com a qualidade dos cânticos que dedicamos a Deus em adoração no momento do culto. A pregação é crucial por ser cristocêntrica. Não visa agradar pessoas, mas sim confrontá-las com a sua realidade espiritual. Confrontar o pecador com o seu pecado é o objetivo principal da pregação. Quais são alguns assuntos da pregação cristocêntrica? Primeiro, a cruz, o arrependimento, o novo nascimento, a renúncia pessoal, o amor, a volta de Cristo não podem ser abandonados nos assuntos, porque são assuntos centrais da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, e a pregação, vou repetir, tem que ser cristocêntrica. Tem algumas igrejas e pregadores que estão por aí pregando outros temas, priorizando a área financeira, o bem-estar, através da teologia da prosperidade, mas pode ser ensinado essas coisas sim, desde uma vez que seja ensinado que o crente é mordomo de Cristo e a pregação seja cristocêntrica, seja feita, ou seja proclamada através da pessoa de Jesus. A pregação tem um objetivo único, o de anunciar o Senhor Jesus como a única esperança de salvação para o pecador. Eu lembro de uma campanha que foi feita em 1965 com esse título, Cristo, a única esperança. Na verdade, ele é a única esperança para a salvação do pecador. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6, verso 14, e a primeira parte do texto, 1 Coríntios 2, verso 2. A cruz de Cristo, o próprio Cristo e todo o conteúdo da existência dele, a sua morte,
na cruz, é o centro da pregação do Evangelho. E quando a igreja começa a falhar sobre isso, não está pregando o puro Evangelho de Cristo, porque a pregação tem que ser uma pregação cristocêntrica, assim como o culto que nós dedicamos a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e esta palavra é cristocêntrica. Omitir Jesus da pregação seria como falar de astronomia sem os astros e sem as estrelas, ou falar de botânica sem a presença de vegetais e sem as flores. Seria uma aberração. Ninguém no mundo, nem um homem, por mais religioso que seja, por mais nobre que seja, ou por mais santo que seja, pode ocupar o centro da Bíblia. Esse lugar, esse centro da Bíblia já tem dono, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O nosso grande Senhor e o nosso Salvador. Meu irmão, creia nisso, pense nisso. Coloque Cristo agora também como centro da sua vida e seja feliz e tenha muita paz no seu coração. Um abraço a todos, que Deus assim os abençoe. Amém.